Então vamos retomar aí a sequência nossa de aulas que a gente estava conversando, e hoje vamos falar sobre RMFs, e é claro que quando a gente fala sobre esse assunto, e a gente introduz esse conceito, a gente precisa retomar o que eu estava dizendo antes. Então não se assustem se eu for um pouco repetitivo, mas é que é uma repetição enfática e importante para o que a gente vai falar agora. Já que eu estou falando assim sobre recordação, eu já vou começar com a projeção e retomar mais ou menos do final do último assunto que a gente conversou. Então vejam, esse fluxograma eu gosto assim porque ele mostra assim todo o passo a passo, mostra assim uma visão geral do que a gente precisa saber e consequentemente estudar para a gente entender toda a prótese fixa, ou pelo menos uma parte organizada dela, assim, desde a indicação até o término de um caso e o seu acompanhamento e preservação. Então a gente está conversando agora sobre esse item aqui chamado procedimentos operatórios especiais. E a gente vai passar para o item do conceito, assim, do que é a indireta relacionado aos procedimentos operatórios especiais e relacionado aos passos técnicos. Então vejam, nesse fluxograma aí, logo após os procedimentos operatórios especiais, a gente fala do preparo cavitário e a confecção de uma restauração temporária ou provisória. É aí que nós estamos. Então, toda a nossa conversa, a gente vai falar conceitualmente do que é, porque vocês ainda não sabem, o que são RMFs, quais os tipos de restaurações indiretas que podem acontecer. A gente falou assim de uma maneira muito genérica, mas agora a gente vai começar a se aprofundar no assunto para vocês mergulharem aqui no assunto da prótese fixa. Então, esse é um assunto que a gente estava falando na última aula, né, na nossa última conversa, e a gente vai continuar esse assunto daqui por diante. Então, nesse contexto aí que eu estava dizendo, a gente tinha parado nessas imagens, a gente conversou sobre essas imagens. Vejam que aí, essa sequência que está aí, do exemplo, é uma sequência de uma indireta livre de metal. Então vejam, na primeira foto aí do canto superior esquerdo, a gente pode ver um elemento já com o seu procedimento operatório especial feito, já com um preenchimento. E esse preenchimento aqui foi feito com material plástico associado a um pino pré-fabricado, ou seja, usando a nomenclatura que a gente falou, um retentor intraradicular, ou seja, ele fica dentro da raiz, e se ele fica dentro da raiz, é um dente desvitalizado com um tratamento endodôntico adequado. Então, esse pino, a função dele é aumentar a retentividade do material plástico. Então, é um pino associado a um material plástico, associado a uma resina composta. E aí é feito um preparo cavitário e o término em estrutura dental sadia. Esse é um mantra que a gente fala sempre. E aí é realizada a moldagem, o molde, né? O ato de moldar, e nós obtemos um molde, depois um modelo em gesso, e levamos para o laboratório. O protético prepara a peça, depois nós fazemos a prova, o ajuste e a cimentação dessa peça, que é o que a gente vê aí. Então essa aí é uma incrustação do tipo onlay livre de metal. Reparem no tipo de término cavitário, a gente vai falar bastante sobre isso agora. E para entrarmos no assunto agora do que seria uma RMF, para contrastar com isso, que é uma livre de metal, uma restauração indireta livre de metal. Nós falamos também do quão a gente consegue, qual é o limite que a gente consegue reabilitar um dente. Então vejam, aí já temos uma destruição da coroa inteira. Eu já mostrei para vocês na última conversa nossa. O término também é estrutura dental viável ou sadia, e o procedimento operatório especial, aí no caso, é um retentor intraradicular, ou seja, essa raiz que sobrou foi submetida a tratamento endodôntico também, e aí uma série de procedimentos foi feito, e depois esse pino intraradicular é um pino individualizado, ou seja, um retentor intraradicular do tipo que só serve nesse paciente. Como é que eu faço só servir nesse paciente? Como é que eu obtenho as referências que a gente só consegue
reproduzir um material que vai servir somente nesse caso. A gente também vai fazer uma moldagem desse conduto intrarradicular, que é feito um preparo do conduto intrarradicular, uma remoção parcial do material de obturação endodôntica, um preparo dessas paredes dentinárias do conduto radicular, deixá-las expulsivas, etc. Dessa forminha que vocês estão vendo aí. E depois esse retentor intrarradicular individualizado, que possui uma porção radicular e uma porção coronária, é cimentado nesse remanescente dental e é feito um preparo cavitário, cujo término será em estrutura dental viável ou sadia, e depois é confeccionada a restauração provisória e depois é feita a moldagem, prova, ajuste e cimentação também. Então, mais um exemplo aí do que é um tipo de restauração indireta, no caso aqui, livre de metal também. Então, nós conseguimos chegar nessa parte da conversa, agora falando das tais RMFs, que é uma abreviação de restaurações metálicas fundidas. Qual a definição de uma RMF? Ela é uma restauração do tipo indireta, cujo término é em metal. Ou a gente pode dizer assim, uma restauração metálica fundida que ou ela seja totalmente de metal, ou que ao menos ela tenha uma infraestrutura metálica e que o término seja em metal. Então, a interface do dente para essa restauração vai ser uma interface de metal, ou da restauração como um todo, no caso de uma totalmente metálica, ou da infraestrutura dessa RMF. Quando que eu uso infraestrutura? Quando ela não é totalmente metálica. E quando não é totalmente metálica, ela vai ser ou metaloplástica, ou veneer, ou metalocerâmica. A gente vai conversar sobre esses aspectos daqui para frente também. Quando ela é totalmente metálica, ou seja, toda a restauração é constituída de metal, ela pode ser ou parcial ou total. Se ela for parcial, ela vai se subdividir em incrustações que podem ser do tipo intracoronárias ou inlays, se a gente utilizar a nomenclatura em inglês, quando a gente não tem aquela cobertura ou proteção das cúspides, ou poderão ser extracoronárias ou extracoronárias, do tipo onlays ou overlays, daquelas que cobrem as cúspides de maneira que transfira todo o esforço mastigatório de um dente posterior para o sistema de raízes e periodonto e esteios ósseos, ou seja, impede que haja tanta concentração de tensões em áreas já fragilizadas. Com isso, previne-se a fratura desse elemento que já está bastante destruído, bastante debilitado, sem grande parte de sua estrutura original. Então, elas podem ser do tipo incrustações, que podem ser intra ou extracoronárias, inlays e onlays, e podem ser também do tipo 4/5, 7/8 e atípicas, como nós já falamos. Esses exemplos a gente consegue ver no Schillingburg, no livro do professor Saito, e nós conseguimos ver também no livro do Dan Fishman, professor Dan Fishman, na parte de indiretas de preparos de dentística operatória. É um livro muito interessante de ser consultado também. Então, essas são as subdivisões das totalmente metálicas parciais. Ou elas podem ser totais. Então, ela pode ser uma coroa total, totalmente metálica. Então, nós vamos ter o dente inteiro, toda a coroa dentária, em metal, totalmente metálica. E quando elas não são totalmente metálicas, eu usei essa nomenclatura aí de definição, elas podem ser compostas. Elas vão ter o término em metal ou a sua infraestrutura, né, dessa infraestrutura vai estar associado a alguns materiais estéticos. Quais são eles? Resina, no caso da metaloplástica, ou veneer.
Por que que chama veneer? Porque nós vamos ver algumas imagens lá para frente, ela possui apenas uma faceta estética vestibular nesse material. Ou seja, se a vestibular é de um material que não somente o metal, as demais faces vão ser metálicas, como se fosse uma totalmente metálica. Então nós vamos ter a oclusal, as proximais, ou seja, mesial e distal, e a palatina, ou lingual, em metal. Nós só vamos ter a face vestibular mais estética, com esse material resinoso, um material plástico, por isso que se chama metaloplástica. E veneer, em inglês, significa faceta. Por isso que essas coroas podem ser chamadas de coroas veneer também, porque elas têm apenas a faceta vestibular estética, mas toda a infraestrutura dela é metálica, então ela se enquadra na definição de RMF. E todas que não são totalmente metálicas, ou seja, elas são compostas, só podem ser em coroa total. Não existe incrustação ou parcial RMF que seja composta, ou seja, só existem parciais RMFs totalmente metálicas. Se é coroa total, ela pode ser ou totalmente metálica ou composta. E as compostas se subdividem em totalmente metálicas, metaloplásticas ou veneers e metalocerâmicas. As metalocerâmicas, elas têm uma infraestrutura que em inglês é chamado de coping. Tem algumas pessoas que chamam de um casquete metálico. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas vocês podem encontrar por aí. Todo término em metal, ou seja, obedecendo à definição do que é uma RMF, e nós temos sobre essa infraestrutura metálica, nós teremos, sobre esse coping, nós teremos a aplicação de um material cerâmico. Então ela se chama metalocerâmica, mas a interface dessa indireta, dessa coroa total do tipo metalocerâmica, vai ser término em metal. Então também obedece à definição de uma RMF, que tem a sua infraestrutura ou seu término em metal. São as coroas do tipo metalocerâmica. Depois eu vou fazer mais um vídeo desse somente para as metalocerâmicas. A gente vai retomar essa definição como um todo. Características de um preparo de uma RMF. Isso é importante a gente mencionar agora, no início, porque isso vai ser relevante para todo o entendimento que a gente vai falar em aula. Então, a espessura de desgaste de uma RMF, se a gente está falando de uma totalmente metálica, ou seja, somente metal, ela pode ser até de 0,3 milímetros. Por quê? Porque o metal admite espessuras pequenas, pela suas características. Ou seja, o metal ele absorve aquele estresse mastigatório, o estresse mecânico, ele absorve, ele tem uma característica mais resiliente, sem se fraturar. E assim, ele consegue até fazer uma espécie de uma deformação, mas ele absorve parte desse estresse sem mudar a sua característica original. E com isso, a gente já viu que quando um material absorve essa energia, essa tensão, ele não passa tanto, passa uma parte, mas não passa tanto para o substrato, ele não passa para o elemento dental, nem periodonto, nem osso que o suporta. Então, uma das indicações interessantes de RMFs é quando o dente está muito fragilizado ou quando ele não tem um suporte ósseo, um suporte periodontal adequado. Então, a gente, ao invés de transmitir essa tensão mastigatória unicamente para o elemento dentário, que já está fragilizado, e para o periodonto, que pode estar debilitado também, a gente vai considerar que essa restauração vai absorver parte dessa tensão. Então, uma das funções é essa. A outra função é essa que está aí no primeiro item. A gente preservar a estrutura dental. Se a gente desgasta menos, se a gente pode desgastar menos, a gente vai economizar biologicamente material dentário. A gente vai fazer um desgaste menor e com isso a gente vai ser conservador. É claro que hoje em dia, uma restauração totalmente metálica
culturalmente não é tão aceita, mas a gente vai ver diversas vantagens aí, e uma delas é esse pouco desgaste. Ele admite uma espessura de desgaste de 0,3 milímetros até 1 milímetro, se for totalmente metálica. Quando a gente associa outros materiais, nos casos da metaloplástica ou vinil, e no caso da metalocerâmica, a gente tem que considerar o desgaste onde vai caber a espessura de metal e onde vai caber esse outro material. Então, a gente vai ter que ter um certo desgaste para que caiba o metal e um outro desgaste para que caiba o outro material. Então, no caso das metaloplásticas ou veneers, eu comentei com vocês que somente a faceta vestibular que vai receber esse outro material. O restante vai ser tal qual uma totalmente metálica, vai ser tudo de metal, o restante. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente pensa essa restauração considerando que onde haverá dois materiais é apenas na face vestibular. Então, um desgaste maior, além desse que seria só para só metal, vai ser somente na face vestibular. Então, na face vestibular, que eu vou fazer um desgaste prevendo que caiba metal e mais esse material estético. No restante, vai obedecer a mesma espessura, tal qual se fosse uma totalmente metálica. Faz sentido isso? Lembrem-se que eu peço para qualquer dúvida, em qualquer momento, vocês anotem a dúvida para depois a gente debater. Então, esse é um momento que eu imagino, como é uma aula assim que não tem interação, eu imagino que possa haver dúvida. Então, por favor, anotem e procurem a equipe para a gente esclarecer as dúvidas. Por isso que é importante a gente ter tempo para a gente conseguir formar um raciocínio interessante. E complementar pelo estudo dos livros, mas esse debate com os professores é muito importante. Então, aqui, se houver dúvida, por favor, nos procurem depois. No caso das metalocerâmicas, eu comentei que toda a coroa dental vai ser em material estético, só que por baixo desse material estético nós temos uma infraestrutura ou uma espécie de um casquete, né, o coping, em metal. E sobre esse metal nós teremos o material cerâmico. Ou seja, ao longo da coroa inteira, inclusive na face oclusal, proximais, vestibular e lingual, nós teremos dois materiais, um material metálico e um material cerâmico. Então, para que caibam esses dois materiais, eu preciso fazer um desgaste tal que proporcione o espaço para esses dois materiais. Ou seja, o desgaste vai ser maior na coroa, que é total, como um todo, diferentemente da metaloplástica. Então, eu vou precisar fazer um desgaste maior em todas as faces. Um desgaste que caiba o metal e mais esse material estético. Tá bem? Então, a gente vai prever o desgaste que se faria de uma totalmente metálica e mais um espaço para o material cerâmico. Que esse espaço é mais ou menos de 1 milímetro. Então, eu vou somar 1 milímetro que a cerâmica precisa e mais o que o metal precisa, que varia de 0,3 a 1 milímetro. Então, esse desgaste dessa coroa, ele vai variar de 1,3, mais ou menos, até 2 milímetros. Então, um desgaste quase que o dobro, ou mais que o dobro, se a gente considerasse somente uma totalmente metálica. E vejam esse quadrinho que eu destaquei aí embaixo. Quando a gente tem as cúspides, quando a gente pensa num desgaste de um dente posterior, a gente tem que ver que as cúspides de suporte ou de contenção cêntrica, ou seja, as cúspides funcionais daquele elemento posterior, vão precisar de uma resistência maior. Se precisa de uma resistência maior, eu preciso dar um espaço para essa peça resistir a esse esforço mastigatório que vai ser maior. Então, eu preciso fazer um desgaste maior nessas regiões. Então, quando a gente for conversar sobre preparos cavitários especificamente, a gente tem que se lembrar dessa característica. E vocês associem isso que eu estou falando agora com o que a gente vê lá na oclusão de cúspides de contenção cêntrica, de movimentos da mandíbula. Por que essas cúspides são mais solicitadas durante a dinâmica mastigatória? Isso é muito importante que a gente retome esse conceito. Outra coisa importante que a gente fala,
No caso das RMF, aí agora falando todas, ou totalmente metálica, ou metaloplástica, ou metalocerâmica. Os términos, essa é uma grande vantagem de se indicar também uma uma restauração metálica fundida, uma RMF, seja ela qual for o tipo. A gente já viu que o desgaste é menor se ela for totalmente metálica, mas se eu quero estética, eu posso lançar mão de uma metaloplástica ou de uma metalocerâmica ao custo de um desgaste um pouco maior. Mas essa vantagem, a gente continua se beneficiando. A gente, que eu digo, o profissional e o paciente. E dominar esse conceito é importante até para conversar com o paciente sobre essa indicação. Então, entender o que a gente vai obter com isso para depois entender como a gente obtém isso. Aí sim, o treinamento laboratorial e toda a parte de estudo dos detalhes para como obter isso. Mas vejam o para quê. Os términos que são em metal admitem uma pequena espessura. Ou seja, é interessante isso, por várias razões. Nós teremos uma adaptação marginal melhor, ou seja, uma boa adaptação marginal em todos os tipos de RMFs. O fato da gente ter o término em metal vai nos proporcionar bordos finos, pode nos proporcionar bordos finos e contínuos, ou seja, bordos assim nítidos e contínuos e finos. E o metal é um material que admite um polimento muito bom. E se a gente tem um polimento muito bom em região de término, ou seja, se é liso naquela região, a gente vai ter uma excelente adaptação dos tecidos periodontais e pouca agregação bacteriana. A formação da placa bacteriana ou do biofilme, como vocês queiram chamar, vai ser mais dificultosa, porque é uma superfície polida. Então, é mais fácil de higienizar, melhor tolerância dos tecidos periodontais e mais fácil da gente ter essa saúde periodontal como um todo, de uma maneira geral. Então vejam, aí no quadrinho destacado dessa chave assim à direita, nós teremos saúde periodontal, nós teremos, pelo fato de ter uma boa adaptação marginal, uma linha de cimentação pequena, e isso é sempre interessante. Quanto menor a interface, sempre mais interessante. Então, o que seria uma linha de cimentação pequena? De 30 a 50 micrômetros. E lembrem-se que nós já comentamos que, apesar da gente considerar isso pequeno, para uma bactéria é bastante. Mas para a bactéria se agregar aí, a gente dando condições para o paciente promover uma boa higienização, passar bem o fio dental, que o fio dental não prenda nessas margens e que ele consiga escovar e passar o fio dental e higienizar essa interface de maneira adequada, vai impedir ou vai retardar ou vai proporcionar uma facilidade dentro dessas contingências. É claro que o ideal seria se ele não tivesse nunca uma restauração, mas já que é para ter uma restauração, que ela dê condições de higienização para o paciente. E isso a gente consegue com uma RMF, desde que bem executada e que a gente consiga essa adaptação que ela consegue nos proporcionar. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que também nos adequar a uma boa moldagem, um bom preparo, quer dizer, um bom preparo cavitário, uma boa restauração provisória, que vai nos proporcionar uma boa moldagem, depois uma boa prova, ajuste, justeza marginal com esses ajustes, e uma cimentação que obedeça a isso que a gente quer. E aí a gente tendo esse vedamento contra a recidiva ou infiltração, é um daqueles pilares que a odontologia restauradora mais quer. Outra característica interessante nas RMFs é que a gente utilize o princípio da retentividade. Então, a expulsividade axial das paredes axiais vai ser aquela expulsividade que vocês viram em outras aulas, na aula de princípios biomecânicos, uma expulsividade tal que confira os princípios de retentividade, ou seja, se a gente tem uma expulsividade próxima dos 90 graus, né, ou melhor, do 0 grau, se a gente considerar assim, a gente tem uma pequena convergência para a oclusal, a gente vai conseguir, ou seja, as paredes opostas, quase que paralelas,
a gente vai conseguir uma retentividade natural, só pela configuração da cavidade. Enquanto que se a gente deixar muito expulsivo, essa peça ela não vai ter um excelente atrito entre as superfícies, vamos dizer assim. E o atrito entre as superfícies é o que vai conferir essa retentividade. No caso da estabilidade, a propriedade de estabilidade, a gente viu que está mais relacionado à altura do preparo. Então, a gente precisa ter uma altura tal que também trabalhe em conjunto essas duas propriedades, retentividade e estabilidade, para que a peça fique fixada e que não dependa do agente cimentante na hora da gente cimentar. Então, o que vai conferir essa retentividade da peça é a configuração desse preparo cavitário. E quando a gente fala em RMFs, o preparo cavitário ele tem que obedecer essa regra de pouca expulsividade. Tem que ser um preparo expulsivo, é claro, senão a peça nem entra. Não pode ser um preparo que tenha expulsividade de paredes opostas. Isso quando a gente fala de um preparo extracoronário. Não pode ter essa expulsividade, mas também não pode ser excessivamente expulsivo. Né? Não pode ter uma expulsividade tal que a peça não pare. Ela tem que ter uma retentividade conferida pelo preparo cavitário, que não dependa do agente cimentante para ela permanecer fixada no preparo cavitário. Então, na aula de cimentação, a gente vai ver que o papel do agente cimentante é simplesmente aproximar áreas compatíveis, aumentar esse atrito entre as superfícies. Esse é o papel do agente cimentante ideal. Então, a gente vai ver que existe um raciocínio quando a gente pensa em uma restauração indireta pelo princípio da retentividade, que é isso que eu estou falando agora. E existe outra forma de se pensar uma restauração indireta quando a gente vai colar uma peça. Aí a gente usa o princípio da adesividade. Nós já falamos nas aulas pregressas, mas a gente vai usar esse conceito para a gente pensar outros tipos de indiretas e outros tipos de formas que a gente tem de pensar a fixação dessa indireta. Aqui a gente está falando que as RMFs são interessantes que se consigam o princípio da retentividade, através do preparo cavitário, sem essa expulsividade excessiva, tá bem? E os ângulos internos desse preparo cavitário, eles são mais definidos, são ângulos mais geométricos, mais agudos, quando comparados às restaurações que não são as do tipo RMF, e também as restaurações que utilizam o princípio da adesividade e não o da retentividade, que é o que a gente está falando agora. Então vejam, outro momento que a gente pode ter algumas dúvidas. Vale a pena anotar essas dúvidas também. Vejam que aqui, né, nessa imagem, esses aí são os desenhos assim bem esquemáticos mesmo, de tipos de términos de preparos cavitários. Nós temos o primeiro aqui do lado esquerdo, acima, né, na primeira linha, primeira imagem do lado esquerdo, é um preparo do tipo lâmina de faca ou em slice. Slice é uma palavra em inglês que significa fatia. É como se a gente fizesse uma fatia, mas a gente vê onde que acaba essa fatia que a gente fez, ou seja, onde a faca que a gente utilizou, no caso a gente usa instrumentos abrasivos rotatórios, onde ela terminou e onde não foi utilizada essa faca, não foi utilizado instrumento abrasivo rotatório. Essa linha onde acaba a nossa ação é onde tem que terminar a nossa peça. E vejam que quando a gente tem um preparo assim, nesse grau de angulação, ou seja, a angulação mínima que existe de um preparo cavitário, é essa em lâmina de faca ou em slice. A gente vai ter uma adaptação marginal muito boa, melhor do que nos outros tipos de preparo cavitário. E a gente já vai ver por quê em outros slides. O próximo, aí, o imediatamente à direita desse, é um preparo em chanfro biselado. Vocês se lembram do bisel que vocês aprenderam em dentística de restaurações diretas? Pois bem, aquele bisel que vocês usam para fazer as restaurações diretas e deixar mais estético. E aí tem algumas vantagens estéticas, algumas desvantagens em termos de adesão, em termos de pigmentação do término. Mas vamos agora falar das indiretas. O mesmo bisel, aquele mesmo princípio de quebrar os ângulos, a gente utiliza aí
em um chanfro, que é uma espécie dessa barriguinha, com um bisel. Esse bisel aí, ele vai fazer o papel de um mini slice, ou de uma mini lâmina de faca, que vai também promover um ângulo de interface dente-restauração, um ângulo bem agudo, um ângulo bem pequenininho, tá? A próxima imagem, nós temos um degrau, vejam que parece um degrau mesmo de escada, né? Um degrau ou um ombro, chama ombro porque... Então, aqui chama-se ombro também porque parece um ombro, assim, imagina uma face de uma pessoa, o pescoço e o ombro. Então, por parecer isso, tem esse nome também, ou degrau ou ombro. E vejam, é um degrau ou ombro do tipo biselado, ou seja, também obedece ao mesmo raciocínio que a gente falou da lâmina de faca e que eu mencionei do chanfro largo biselado. A gente vai diminuir essa angulação dessa interface dente-restauração e com isso a gente consegue uma adaptação melhor. O próximo, o penúltimo aí da primeira linha superior, é uma angulação que a gente fala que é a somatória de uma angulação de 90 graus, que seria um degrau, mais 45 graus. Então, se a gente soma 90 graus com 45, quanto que nós vamos ter? 90 mais 45. Não é 135? Então, a gente vai ter um término do tipo 135 graus. 90 mais 45. O outro tipo de término é o chanfro, mas é um chanfro simples, ou só chanfro. Ou o Pegoraro dá o nome desse chanfro simples, ou só chanfro, como eu prefiro chamar, ele dá o nome de chanferete. Chanferete. Então é um nome até curioso, assim, mas existe isso na literatura. E as duas linhas de baixo, vejam que a gente vai ter o chanfro largo, sem bisel, e a gente vai ter o ombro sem bisel, o chanfro largo simples e o ombro simples. Vejam que eu não mencionei, mas também o chanferete, o chanfro simples, também é sem bisel. É simplesmente um chanfro simples, de menor desgaste. Tá bem? Então, na nossa sequência, a gente vê o quê? Que os términos de uma RMF admitem lâmina de faca ou slice, que a gente mostrou na imagem anterior, chanfro ombro largo biselado, término em 135 graus, que é aquele de 90 mais 45, chanfro estreito ou simplesmente chanfro ou chanferete, e o chanfro largo e o degrau ou ombro simples, sem bisel. Vejam que nessa ordem que a gente fez da angulação da interface mais aguda para a angulação menos aguda. Ou seja, a angulação dessa interface acaba diminuindo. Quanto menor a angulação dessa interface, menor a adaptação marginal, por características de geometria, que isso é muito bem explicado no livro do próprio Schillenburg. Aqui nós temos quando a gente fala das livres de metal, pessoal, elas podem ser, agora voltando assim como, da mesma forma como a gente falou das RMFs, só para a gente fazer um contraste. As livres de metal, elas podem ser parciais, em corpo único, em geral são em corpo único, que a gente chama de laminados, facetas, incrustações inlays e onlays também, e as 4/5, 7/8 e atípicas. Vejam que como a gente vai ter uma aula específica de livre de metal, eu vou retomar esse conceito, né? Eu vou falar isso de novo naquela aula. Mas é importante que a gente faça esse contraste. Então, por isso que eu pincelo aqui na aula de hoje. E quando a gente fala de coroas totais, de restaurações indiretas livres de metal totais, que seriam as coroas totais, elas podem ser também ou de corpo único, ou de uma infraestrutura mais uma cobertura, tal qual o raciocínio que a gente falou das metalocerâmicas. Então vamos ter uma infraestrutura, que aí no caso não é mais de metal, porque o nome da restauração é justamente livre de metal, é de um material não metálico, e de uma cobertura de um material também não metálico.
Então, a gente vai conversar sobre isso detalhadamente na aula específica de livres de metal. Mas vejam que o fato da gente utilizar materiais não metálicos, ao contrário dos metais, são materiais que têm menor capacidade de absorção daquela energia que eu falei, aquela energia da atividade mastigatória. Por ter uma pior absorção dessa energia, transmite para o remanescente, transmite para o substrato que contém esse material muito mais essa energia. Então, não é tão indicado em casos que a solicitação mecânica é alta, que a pessoa possa ter grandes parafunções, ou que o periodonto esteja muito debilitado, ou que o próprio elemento dental tenha pouca estrutura, pouco remanescente dental, como foi debatido naqueles conceitos e critérios que a gente falou de indicações de uma restauração indireta. Então, talvez seja o caso ou de contraindicar uma indireta, o dente não tem capacidade restauradora, ou se ele tem, que não seja desse tipo, que transmita tensões para esse remanescente, que já é o coitadinho. Aí a gente tem que utilizar um tipo de material, existem algumas opções, não são só as RMFs, existem alguns tipos de livre de metal que absorvem mais essa energia. Mas as RMFs absorvem ainda mais e com a vantagem de ter uma boa adaptação marginal, ao contrário aqui das livres de metal. Então isso aqui é um ponto assim que a gente começa a confundir tudo. E eu gosto de deixar isso o mais claro que eu consiga. Características dos preparos das livres de metal. Até para a gente fazer, se eu fosse vocês, eu faria assim tipo um quadro, sabe assim, aqueles quadros comparativos. Uma coluna, a gente faz as RMFs e na outra coluna faz as livres de metal. E contrasta as propriedades de uma com a outra. Porque só assim a gente consegue entender quais são as vantagens de uma e suas desvantagens em relação às vantagens e desvantagens da outra opção. Então, falando agora das livres de metal. Elas precisam de uma uniformidade de espessura. Porque se essa espessura dessa restauração indireta for em diferentes tamanhos, diferentes espessuras, a depender do local onde a gente vai fazer esse desgaste, onde for mais fino, invariavelmente vai ser uma área de maior fragilidade. Então, aquela mastigação vai concentrar tensões naquele local mais fino. Então, o ideal é que essa espessura da peça seja uniforme. E para que a espessura da peça seja uniforme, o desgaste do nosso preparo cavitário também deve ser, de maneira geral, mais uniforme. Os términos desse tipo de restauração não admitem pequena espessura. Eles precisam ser términos que tenham grande espessura, que tenham corpo. Por quê? Para dar rigidez estrutural ou corpo do material. Ou seja, é o mesmo raciocínio que vocês aprenderam na aula de princípios biomecânicos de prótese fixa. É o mesmo princípio da lei das barras. Lembra que a gente viu que uma barra, quanto maior a espessura dela, mais resistente ela é ao dobramento ou à deflexão? Então, o mesmo raciocínio a gente usa aqui. Se a gente tem uma espessura maior, como esse material não admite deflexão, a gente precisa que a espessura dele seja tal que ele não se frature. Já que ele não deflete, ele não pode fraturar. Mas o fato é que essa energia mastigatória, mesmo ele sendo com uma espessura maior, transmite, como ela não absorve essa tensão, ela transmite para o substrato, transmite para o remanescente. Então, por isso que a gente tem que fazer aquelas considerações durante a indicação. Mas esse material ele precisa de uma rigidez e uniformidade dessa espessura de desgaste. Então, o desgaste ele precisa ser uniforme e grande, precisa ser grossinho, para que na hora da mastigação não haja áreas de concentração de tensão, áreas de fragilidade, visto que o material não deflete, ou deflete pouco. E o término
do preparo cavitário, ele precisa funcionar como um apoio. Ele precisa ser um apoio dessa restauração indireta. Para isso, a gente vai ver como tem que ser esse término. Os ângulos internos também do preparo cavitário, ao contrário, e aqui em contraste com as RMFs, eles têm que ser arredondados e suaves. Porque se houver um término agudo, também vai representar uma área de concentração de tensão. Na hora da distribuição daquela tensão mastigatória, vai ser uma área onde vai haver uma concentração de tensão também. E a expulsividade axial, também ao contrário das RMFs, tem que ser uma expulsividade maior. Para quê? Para que a gente possua um suave assentamento da peça e, em geral, a gente usa esse tipo de preparo cavitário com essa expulsividade maior quando a gente vai fazer uma peça que a gente vai utilizar o princípio da adesividade, ao contrário do que a gente falou das RMFs, que a gente usa o princípio da retentividade. Outra característica, o desgaste, como eu já falei, ele é maior, em torno de 2 milímetros e uniforme. Então, a gente vai ter uma situação menos conservadora. Ou seja, para a gente se livrar do metal, a gente vai precisar desgastar mais dente. Para que a gente confira todas aquelas características que a gente falou no slide anterior. Então, vamos ser menos conservadores. O preço aí, eu costumo dizer assim para os pacientes e para os estudantes, que é um preço biológico. A gente vai precisar desgastar mais dente para que caiba esse material segundo essas características que a gente precisa. O material exige esse tipo de característica. Principalmente em regiões de términos, que a gente precisa de apoio nos términos. Então, se a gente precisa de tudo isso, os bordos não podem ser finos, porque se eles forem finos, eles fraturam. Então, a gente precisa de bordos que confiram aquele apoio que esse tipo de material exige. Como os bordos não podem ser finos, nós vamos ter uma menor adaptação marginal. Não podemos utilizar mais tipos de término que a angulação seja pequena. A gente vai precisar daqueles términos mais robustos, que a angulação ela é maior. Com isso, a gente vai ter menor saúde periodontal. E se a gente considerar em áreas intrasulculares, a gente vai considerar outro problema, que é o local de cimentação que vai estar sujeito à ação de fluidos da região gengival. Então, a gente vai ter uma área crítica para adesividade nessa região. Vamos ter uma agregação microbiana maior, o fato da gente ter uma linha de cimentação maior, e em geral a gente usa o cimento do tipo resinoso, é um cimento que admite menor polimento quando comparado ao metal. O metal ele fica brilhando, como se fosse um espelho, né? A resina a gente já não consegue. Por mais que a gente faça um bom polimento, não se compara ao polimento que a gente tem no metal. Fora que para polir a resina, a gente precisa desgastar ela. E se a gente desgastar demais, fica uma área de um desgaste por abrasão maior também. Então, um outro problema no nosso polimento e nos hábitos de escovação do paciente também. Ou pela própria mastigação, o próprio bolo alimentar pode desgastar essa área de interface. Então, nós vamos ter uma agregação microbiana maior, ou seja, uma área mais porosa, que permite um menor polimento. E a linha de cimentação, devido a gente ter uma adaptação menor, ela vai ser uma linha de cimentação não pequena, como está aí. Vai ser uma linha maior que 50 micrômetros e chega até 200 micrômetros. Aí a gente vai proporcionar uma degradação, uma absorção de fluidos e pigmentação desse término. Tem gente que fica com o término pigmentado, porque é uma característica desvantajosa das próprias resinas. E se o cimento é resinoso, vai também ter as características desvantajosas do que é uma resina. A abrasão, como eu já falei, aquela face ela pode sofrer uma concavidade nessa região, ou solubilização do agente cimentante. Devido a gente ter maior exposição desse agente cimentante, vai ter uma degradação ou solubilização desse agente cimentante. Então vejam, os términos desse preparo cavitário,
vão ser términos robustos, desse jeito que a gente está vendo aí. Vão ser términos que a gente precisa desse apoio e precisa dessa espessura. O apoio para que não frature e a rigidez estrutural, pensando na lei das barras, né, mesmo raciocínio, para que a gente tenha corpo de restauração. Ou seja, nessas regiões a gente vai precisar fazer um desgaste maior. E o fato da gente não conseguir também angulações mais agudas, vamos ter um término menos adaptado quando comparado-se aos términos com menor angulação. São os términos de lâmina de faca ou os términos biselados, ou mesmo o término em 135 graus, quando comparado com esse tipo de angulação, a gente vai ver que é uma angulação maior essa. Então, confere uma adaptação marginal pior. Então, vejam, as livres de metal admitem términos apenas em chanfro largo ou degrau ou ombro. Então, as características-chave aí são apoio e espessura. Precisamos ter largura no término e rigidez estrutural da peça. Não permite angulação, pois não dá apoio. Ou seja, se a peça for angulada, não tem o apoio, por isso que não permite angulação. E nem espessuras finas, pois espessuras finas não proporcionam aquela rigidez estrutural que é necessária. Então, aquele raciocínio da gente diminuir a angulação para a gente ter uma maior adaptação, a gente não pode nem utilizar aí, porque o próprio material nos limita a não utilizarmos términos de preparos que tenham essa angulação, porque aí não teríamos nem o apoio e nem a espessura necessária para conferir rigidez estrutural. Então, continuando aqui, ainda sobre esse assunto de términos de preparos, esse conceito da angulação do término de preparo é um conceito que está bem discutido lá no Schillenburg. Mas é um conceito, como eu falei, geométrico. Se nós temos uma distância tal, vamos imaginar assim, entre o remanescente dental e a peça que vai ser cimentada, se a gente tem uma distância D, aí no caso Dzão, né? E a gente quebra esse ângulo, na hora que a gente quebra esse ângulo, a gente transforma aquela nova distância menorzinha. Então, o próprio livro do Schillenburg mostra diferentes angulações, da maior para mais aguda, mostrando que a distância entre vamos dizer, entre a peça e o remanescente dental diminui quanto menor for essa angulação. Então, a gente podendo fazer bordos finos, podendo fazer o bisel, inclusive a lâmina de faca, a gente vai estar proporcionando uma adaptação marginal mais justa, menor gap, menor intervalo entre dente e restauração indireta. Ou seja, mais interessante que isso aconteça. Então vejam que quando a gente vai pensar em prótese fixa, a gente pensa muito em preparos cavitários. A gente precisa de um treinamento muito adequado para realizar esses preparos cavitários. Mas se a gente não entende onde a gente quer chegar e o conceito assim do que são, o que os nossos instrumentos já nos conferem para a gente conseguir algo próximo do ideal, teoricamente, a gente não consegue nem treinar, porque a gente não enxerga o que a gente vai tentar conseguir. Então vejam que nós temos uma infinidade, muitos números de instrumentos abrasivos rotatórios, esses que fazem os preparos cavitários. Eu sou uma pessoa assim que eu conheço assim os números dos principais instrumentos abrasivos rotatórios que eu utilizo. Mas é importante a gente entender o conceito. Então, por exemplo, esse aqui é um instrumento abrasivo rotatório que a gente fala tronco cônico, porque termina num cone. Tronco cônico, cuja ponta é afilada. Então, ao invés de falar assim o número do instrumento, eu falo assim, eu quero um instrumento abrasivo rotatório para alta rotação, diamantado, cujo formato seja tronco cônico e cuja ponta seja afilada. Então, aí eu vou ter esse primeiro instrumento. E assim por diante. Aí eu posso falar assim,
Instrumento abrasivo rotatório em formato ogival, parecendo uma ogiva, tipo um míssil, né? Em formato cônico, em formato cilíndrico, em formato esférico, dependendo do que eu desejo atingir. Então, nós temos aqui um tronco cônico de ponta afilada, em diferentes graus assim da fineza, vamos dizer assim, a gramatura, vamos dizer assim, desses instrumentos. Pensando que quanto menores as espessuras desses diamantes que estão grudados nesse instrumento, maior lisura eu vou conferir para aquele meu preparo cavitário. E às vezes existe uma sequência de instrumentos que eu tenho que utilizar para chegar na lisura melhor possível. E quanto mais liso, maior fidelidade eu vou ter e menor imperfeições também. Então, nós temos aqui embaixo um instrumento abrasivo rotatório, tronco cônico de ponta arredondada, diferente daquele primeiro. E assim por diante. Os nomes são interessantes para a gente entender esse conceito. Então, esse aí é um instrumento abrasivo rotatório do tipo tronco cônico de ponta afilada. Quando eu tenho de ponta afilada, se eu mantiver essa angulação dele, que é paralelo a um longo eixo que a gente imagina assim, de 90 graus, que a gente usa o dente como referência desse longo eixo de 90 graus, se a gente deixa paralelo e usa esse instrumento de maneira firme, sem oscilar a angulação que a gente faz, o próprio instrumento vai nos conferir a angulação dessa expulsividade que a gente vai querer, principalmente em região de término. Então, a gente vai conseguir o tipo de término que a gente viu naqueles desenhos, os slides acima, que é o término de lâmina de faca, que é aquele que a gente tem o ângulo mais agudo possível. Lâmina de faca ou de slice, utilizando uma palavra em inglês. Esse aí é um instrumento do tipo, olha como ele é robusto, como ele é largo. Então, ele é do tipo tronco cônico de ponta arredondada e largo. Quando a gente mantém o mesmo princípio de utilizar um instrumento paralelo ao longo eixo, que seja do dente, vai nos conferir uma angulação tal que vai nos proporcionar um chanfro largo. Então, o chanfro é esse, como se fosse o sapato do Aladim, eu gosto de falar desse jeito. Só que a gente não pode deixar esse biquinho que está aí, nesse slide está mostrando esse biquinho. Em geral, a gente deixa mais como aquele desenho de um slide anterior aí. Quando a gente pega esse chanfro largo e ainda quebra esse ângulo com um instrumento abrasivo rotatório de ponta afilada, a gente vai promover um bisel. É como se a gente fizesse uma mini lâmina de faca. Então, a gente tem o chanfro e aí a gente vai fazer um bisel com aquele instrumento de ponta afilada, mantendo firme essa angulação paralela ao longo eixo do dente, visando apenas o término. É super difícil conseguir isso. Para a gente conseguir fazer isso sem trepidar, precisa de muita firmeza na mão, um olho bom e muito treinamento. Então, é o chanfro largo biselado. Então, vejam que é muito fácil dar um nome para esses términos quando a gente entende onde a gente vai chegar e o que os nossos instrumentos proporcionam, o que eles podem nos ajudar. Então, esse instrumento, como a gente viu, ele faz um chanfro largo se a gente entrar muito com ele. E se a gente entrar pouco com ele, a gente vai fazer um chanfro que não seja largo. Vai fazer um chanfro normal, ou um chanferete, como diz o Pegoraro. Então, um chanfro simples, chanfro ou chanferete. Chanfro simples. E aqui, que término que é esse? Que esse instrumento nos dá? Vejam que ele tem uma parte bem cônica, bem cilíndrica, bem paralela, e lá no finalzinho tem uma angulação. Essa angulação não é aquela angulação de 90 mais 45, que vai dar a angulação de 135 graus. Então, nós vamos ter um término chamado bisel
em 135 graus. É um pouco mais fácil utilizar somente esse instrumento do que a gente fazer o chanfro largo e depois biselar. Então, com um instrumento só, a gente já consegue algo próximo de um bisel. Então, talvez, assim, no início de treinamento, a gente use esse tipo de preparo para a gente conseguir esse ângulo mais próximo do agudo possível. Aqui nós temos um instrumento tronco cônico de ponta reta. Essa ponta reta vai conferir o quê? O degrau, o ombro puro. E se a gente biselar esse degrau, vai ser o degrau biselado. Então, a gente usa o mesmo raciocínio, a gente usa aquela ponta, aquele instrumento, para fazer o bisel, do mesmo raciocínio que a gente falou do chanfro largo também. Então, teremos o degrau biselado. Então, o término é uma região que a gente tem que se especializar. A gente tem que fazer um treinamento perfeito para esse término. É a parte nobre do nosso preparo cavitário. Além da inclinação que a gente falou, né? É a parte onde a gente vai vedar o que é interno ao preparo cavitário ao que é externo, o meio bucal. Então, esse vedamento só vai ser perfeito, ou próximo do perfeito, ou o menos ruim, vamos dizer assim, que o perfeito é o dente rígido, ele só vai ser o melhor possível se a gente faz esse treinamento e entende onde a gente quer chegar. Veja, aí uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, ou seja, tem um grande aumento aí, com microscópio eletrônico. Quando a gente aumenta de 35 a 700 vezes, que é o que o olho humano não consegue fazer, nem com uma lupa muito forte, a gente vê que o preparo que a gente julgou que estava perfeito, ele é imperfeito. Então a bactéria ela pode entrar por aí. Então, dentro das imperfeições, a gente tentar fazer o melhor que a gente consegue. Então, retomando, a gente relembrou a diferença entre dos tipos de restaurações indiretas. Agora falando assim, eu não estou mais falando se a gente usa ou para uma unitária, ou seja, somente um elemento, ou se a gente faz considerando espaços protéticos, né, as múltiplas. Mas a gente relembrou a classificação dessas indiretas em RMFs e em livres de metal. Tem um grande divisor, ou elas podem ser RMFs, ou seja, quando tem o término em metal, tem aquela infraestrutura em metal, ou quando ela é totalmente livre de metal. Aí ou ela vai ser em corpo único, ou seja, tudo de um material só, ou ele vai ter um material não metálico para a infraestrutura e um outro material cobrindo. E aí elas se subdividem em incrustações e coroas parciais ou coroas totais, sendo RMFs ou livres de metal. Então, vale a pena a gente, nesse momento, retomar esse conceito, retomar toda essa definição, desde as outras aulas até essa, que foi feita uma recordação disso. E essas questões que eu falei de propriedades das características que tem que ser um preparo cavitário e as características dos términos. E como a gente obtém esses términos e quais as vantagens e desvantagens quando a gente tem um término de um determinado jeito para outro jeito. Eu quero que nesse momento vocês recordem isso que eu estou falando, as definições, as classificações e as propriedades de cada classificação. E quais são as vantagens e desvantagens. Sabendo-se isso, a gente pode partir para a parte técnica de falar sobre RMFs e de falar sobre preparos cavitários das RMFs. Na próxima aula eu vou falar sobre essas duas coisas e vou retomar alguns conceitos, eu vou acrescentar alguns conceitos de procedimentos operatórios especiais para aqueles elementos não vitalizados, ou seja, que eu precisei fazer um tratamento endodôntico e que esse tratamento endodôntico esteja adequado para depois eu fazer uma reabilitação sobre o que sobrou de elemento dental remanescente. Tá bem? Então, eu vou encerrar esse vídeo dessa sequência agora. Espero que as dúvidas sejam anotadas e que aí vocês consigam nos procurar, consigam solucionar essas dúvidas.
reassistam isso que vocês viram e façam as críticas necessárias. Usem o material que eu disponibilizo para vocês, que está aqui na descrição. É uma pasta do Dropbox que vocês podem pegar alguns PDFs que estão ali. E entre eles está o PDF dessa aula, ou dessa sequência de aulas. Então, o próximo vídeo a gente vai falar, seguindo esse raciocínio, do que se segue ao tema que a gente falou até agora. Então, muito obrigado pela atenção. Procurem-nos. Vocês têm essa liberdade. E espero que esses vídeos estejam sendo úteis para esclarecer algumas coisas e que seja útil para o estudo e aprendizado de cada um de vocês. Muito obrigado e até o próximo aí. Beijo. Tchau, tchau.